Bom dia, crianças! Sejam bem-vindas a mais uma Escola Bíblica Dominical. O título da nossa lição de hoje é Pregue a mensagem e insista em anunciá-la, seja no tempo certo ou não. Esse versículo que está lá no segundo livro de Timóteo, capítulo 4, versículo 2, diz que nós temos que pregar o evangelho a todas as pessoas, né? Nós temos que falar do amor de Jesus. O título da nossa lição é Vou falar de Jesus. Você vai assumir esse compromisso de falar de Jesus? Então vamos relembrar a história que nós estamos estudando. Nós estamos estudando sobre o missionário Paulo. Você se lembra do missionário Paulo? Ele era um homem muito corajoso, não é? E ele viajava por muitos lugares pregando o evangelho. E nós aprendemos durante as aulas anteriores que Paulo pregava o evangelho de Jesus e as pessoas não aceitavam. Muitas autoridades ficavam chateadas, né, quando ele ia ao templo falar de Jesus, porque eles não concordavam com as coisas que Paulo falava. Eles não acreditavam em Jesus. Apesar de estudar muito as escrituras, eles não acreditavam que Jesus veio nos salvar. Então eles gostavam de perseguir Paulo, né? Mas mesmo assim, Paulo, ele não desistiu. Ele continuava em qualquer oportunidade, lá estava Paulo, falando do amor de Jesus. E por diversas vezes, Paulo sofreu muito, né? Quando, por exemplo, ele foi à igreja, ao templo, né, para falar de Jesus às pessoas, o que aconteceu? Vocês se lembram? Isso mesmo, ele foi preso. Ele foi preso naquela situação, né? Mas o Senhor Jesus, ele falou que ele tivesse coragem, né? E Paulo, ele teve coragem, porque ele não desistiu. Mesmo estando lá na prisão, Paulo sempre acreditava em Deus. E em uma dessas oportunidades que ele foi preso, o Senhor falou fortemente ao coração dele, né? O Senhor falou que para ele ser muito forte, porque Deus, ele sempre está conosco, né? E isso acontece com a gente também. Às vezes a gente está passando por uma situação difícil, mas nós não devemos ficar triste, né? Porque assim como Paulo, que esteve preso, machucado, sendo acusado injustamente, né? Talvez ele estivesse sem nenhum amiguinho lá na prisão, só que ele não estava sozinho. Deus estava com ele, assim como nós, né? Mesmo lá no quarto à noite, quando parece que nós estamos sozinhos, nós não precisamos temer, porque Deus, ele não nos deixa sozinhos, ele está sempre conosco. E, mais uma vez, levaram Paulo para falar com pessoas muito importantes, né? E ele falou com um governador. Tempos depois, Paulo ele falou com um governador e um rei juntos. Até mesmo perante essas autoridades, Paulo ele teve a oportunidade de falar de Jesus. Ele foi muito corajoso. Paulo ainda, ele pediu que fosse julgado por César. Você se lembra quem era César? Era o imperador de Roma. E aí Paulo aproveitava para falar de Jesus em todos os lugares. Se ele estava perto do soldado, ele falava de Jesus ao soldado. Se ele estava com as autoridades, ele falava de Jesus às autoridades. Então, em todos os momentos, Paulo sempre buscava falar de Jesus, né? Então, a gente precisa também ter coragem para falar do nosso Jesus em qualquer situação, não é verdade? E eu quero concluir essa lição lembrando a você que, assim como nós aprendemos lá na vida de Paulo, nós devemos testemunhar de Jesus e
falar da vida, de falar de Jesus, né, às outras pessoas. E isso nos faz filhos de Deus. Sabia disso? Nós devemos a cada dia testemunhar que Jesus, ele é o filho de Deus e que ele veio para nos salvar, para salvar todo mundo, né? Nós podemos seguir o exemplo de Paulo em casa, na escola e até mesmo na igreja, onde tem pessoas que já conhecem, mas nós temos que dar um bom testemunho, não é verdade? Outra coisa muito importante é que Paulo, ele sempre testemunhava, e assim qualquer situação, e assim como ele falava, nós precisamos aprender com ele. Se estiver com um amiguinho, se estiver brincando, se estiver numa fila da padaria, nós temos que falar de Jesus, não é? Então, nós vamos assumir neste momento, né, que nós temos que ter consciência e nós vamos pedir sabedoria a Deus para que nós possamos ter coragem, assim como Paulo, de falar do amor de Jesus. Então, vamos orar, crianças? Papai do céu, nós te agradecemos porque o Senhor tem cuidado de cada criança, de cada irmão, mesmo em meio às dificuldades, nós sabemos que o Senhor nunca nos abandona. O Senhor está sempre conosco. É o nosso amigo nas horas difíceis, nas alegrias. O Senhor está sempre conosco. Que nós possamos testemunhar o teu amor, falar do teu amor às pessoas. Nos dê sabedoria para isso. Nos dê, Senhor, coragem, assim como o Senhor deu a Paulo. Que o Senhor nos dê coragem para falar do teu amor. Nós oramos e desde já nós te agradecemos. Amém. Que bom que você orou. E olha só, eu tenho um desafio para você. O desafio que eu tenho para você é encontrar a cena que está agradando a Deus. Olha o que o garoto está dizendo, ó. Pode dormir na minha cama. E aí o outro está oferecendo comida, né, a outras pessoas e falando de Jesus. E na terceira cena diz assim, ó: meu brinquedo eu não empresto. E aí, crianças, qual ou quais atitudes estão agradando a Deus? Estão testemunhando o amor de Jesus? E aí? Então você vai identificar a cena que agrada ao nosso Deus, tá bom? Que dá testemunho, né, do Evangelho de Jesus. Então, grande beijo da tia Thaís e até a próxima aula.